Olha só, tá chegando uma mensagem urgente lá das Forças de Segurança de Minas Gerais. É um alerta, sabe? Um alerta que está ecoando pelo estado inteiro. Eles falam de uma crise muito profunda que, segundo eles, afeta a todos nós. Vamos mergulhar nisso para entender o que está por trás desse chamado. E a mensagem principal já começa com uma pancada, né? Não somos meramente estatísticas, somos cidadãos que lutam. Isso, logo de cara, já dá o tom de tudo. A ideia é muito clara. Por trás de cada farda, de cada número, de cada estatística de segurança, tem gente. Tem famílias, profissionais que sentem que foram deixados de lado. Para a gente entender essa situação toda, vamos seguir um roteiro bem claro, ok? Primeiro, a gente vai ouvir as vozes do abandono. Depois, vamos fundo na crise salarial e na realidade do que eles chamam de sucateamento. Aí, a gente vê qual tem sido a resposta do Estado e, para fechar, vamos entender o que eles descrevem como um verdadeiro chamado por respeito. Então, o ponto de partida é esse sentimento de abandono. E segundo o documento que eles divulgaram, não é um problema só não. São, na verdade, duas crises que se cruzam e uma acaba piorando a outra. E aqui está o coração do problema. De um lado, você tem a questão salarial, a desvalorização que mexe com a motivação, com a qualidade de vida. Do outro, o sucateamento dos equipamentos, que não só dificulta o trabalho, como coloca a vida de todo mundo em risco, tanto dos agentes quanto da população. Vamos começar olhando para o bolso. E quando se fala em salário, a queixa não é sobre querer privilégios. A questão aqui é a perda real do poder de compra ao longo de quase uma década. Eles usam uma expressão forte, chamam de sangria silenciosa. E olha, os números falam mais alto. A gente vê aí a inflação acumulada chegando em quase 75% no período. Enquanto isso, os reajustes para as forças de segurança ficaram ali na casa dos 30%. A diferença é brutal. Dá para ver direitinho o tamanho da perda financeira. E qual é o resultado disso na prática? Uma defasagem de mais de 44% no poder de compra. Isso não é só um número, né? É um impacto direto, forte, na vida de quem está lá na linha de frente todos os dias. E claro, essa perda de salário tem consequências muito concretas. Significa menos comida na mesa, mais gente endividada, um desgaste físico e mental que, obviamente, compromete o trabalho. A expressão que eles usam, pagar para trabalhar, é pesadíssima e revela o nível de sacrifício que está sendo exigido. Mas a crise não para no bolso, não. O segundo ponto é o que eles chamam de sucateamento. É a deterioração das ferramentas de trabalho que acaba transformando a rotina num risco constante. Mas o que é sucateamento nesse contexto exatamente? Não é só equipamento velho, é a decadência de tudo o que é básico para um trabalho seguro e eficiente, desde viaturas até coisas como sistemas de comunicação. Quer um exemplo? Esse aqui é um dos mais chocantes que eles citam. Imagina a logística, o tempo de resposta, quando um único rabecão, uma viatura de remoção de corpos, precisa cobrir 50 municípios. Isso deixa a precariedade da estrutura muito, muito clara. Esse outro relato aqui é quase inacreditável, mas está no documento. A necessidade de improvisar um item de segurança tão básico quanto um freio de mão usando um pedaço de madeira. Isso mostra o nível de perigo que esses profissionais enfrentam no dia a dia. E para fechar essa parte, a falha na comunicação. Pensa numa situação de emergência. Ter que depender de um celular pessoal para pedir reforço é uma falha crítica no sistema. Comunicação é vida numa operação, e a falta dela pode ter consequências fatais. Ok, diante de um cenário tão grave assim, qual foi a resposta oficial do Estado? Agora a gente vai colocar lado a lado o que o governo diz e o que, segundo as forças de segurança, ele de fato faz. E é aqui que a coisa fica contraditória. De um lado, o governo vem e diz que a recomposição salarial não é possível por causa da situação fiscal. Do outro, os servidores lembram que o mesmo Estado anunciou que teve superávit no orçamento. É essa discrepância que está no centro de toda a frustração. O manifesto também faz questão de lembrar de um acordo específico, assinado lá em 2019. Esse acordo prometia a recomposição salarial em 3 parcelas, mas, como a gente pode ver, só a primeira foi paga. Para eles, isso não é só um detalhe burocrático, é uma quebra de confiança. Depois de colocar todos esses problemas na mesa, o manifesto termina com um apelo. Um apelo que vai muito além de dinheiro ou de equipamento. O que eles estão pedindo, no fim das contas, é respeito. E esse ponto aqui é crucial. Eles argumentam que a desvalorização da segurança pública não é um problema só deles, da categoria. Porque quando a segurança fraqueja, a vida de todo cidadão é impactada. A segurança de quem está na rua depende diretamente das condições de quem deveria estar protegendo. Então,
O que eles querem? O documento resume tudo em 3 passos bem diretos. Uma recomposição salarial justa, que devolva o poder de compra, condições de trabalho dignas, com equipamento que funcione e, acima de tudo, respeito. Respeito que significa cumprir acordos e reconhecer a importância do trabalho deles. E tudo isso nos leva a essa pergunta final que fica no ar. Se quem protege Minas Gerais não é valorizado, quem vai proteger os cidadãos? É uma reflexão que sai dos gabinetes e alcança toda a sociedade mineira.